Bem-vindos. Fazenda Ipanema. Localizada entre Sorocaba, Araçoiaba da Serra e Iperó, a Fazenda Ipanema é uma verdadeira joia histórica. Fundada lá pelo século XIV, durante o Império, ela começou como uma fábrica de metais chamada Real Fábrica de Ferro Ipanema. Mais tarde, transformou-se numa fazenda que dependia fortemente do trabalho escravo. Os escravos, infelizmente, enfrentavam condições brutais e eram punidos severamente por qualquer desobediência, muitas vezes com açoites até a morte. Curiosamente, a fazenda também abrigava a primeira represa artificial do Brasil, projetada de forma a dificultar as fugas dos escravos, com profundidades variadas e pesos amarrados aos pés dos cativos. Essa história fascinante da Fazenda Ipanema não apenas revela sua importância econômica na época colonial, mas também lança luz sobre os horrores da escravidão, as condições de trabalho desumanas e as punições cruéis impostas aos escravos são testemunhos dolorosos dessa época sombria da história brasileira. Além disso, a engenhosidade por trás da construção da represa mostra o quão complexas eram as relações sociais e econômicas naquele período. A Fazenda Ipanema, portanto, não é apenas um marco histórico, mas também um lembrete importante das lutas por justiça e igualdade que ainda enfrentamos hoje em dia. As fornalhas da antiga fábrica de metais e armas eram operadas pelos escravos, que enfrentavam condições extremamente adversas. Na sala central, esses escravos alimentavam o fogo para derreter os metais, suportando variações de temperatura brutais ao longo de seus turnos de trabalho. Muitos deles, considerados mais velhos, aos 32 anos de idade devido às condições de vida precárias, sucumbiam ao sofrimento causado pelo calor intenso das fornalhas e pelo frio externo ao coletar combustível. Desprovidos de roupas adequadas e submetidos a um trabalho insalubre, passavam horas enfrentando um esforço físico extremo, sem conforto, liberdade ou tratamento humano por parte de seus feitores. Com o tempo, a mentalidade começou a mudar, e após a assinatura da Princesa Isabel, a escravidão foi abolida. A antiga Real Fábrica de Ferro Ipanema foi desativada, restando apenas suas construções históricas. Muitos móveis foram transferidos para museus, como os do Ipiranga em São Paulo e de Petrópolis no Rio de Janeiro. Hoje, o local é preservado pelo IBAMA, com algumas construções restauradas, mantendo viva a memória desse marco pioneiro para o Brasil. A região ao redor da Fazenda Ipanema é rica em minério do tipo magnetita, utilizado, entre outras coisas, na fabricação de ímãs. Essa característica pode causar perturbações magnéticas em bússolas e até em marca-passos cardíacos, exigindo cuidado por parte de pessoas que usam esses equipamentos. A Fazenda Ipanema, com sua rica história de sofrimento ao longo dos anos, não poderia escapar das histórias de assombrações que a cercam. Mas, diferentemente de outros lugares, as lendas dessa fazenda brasileira não se limitam apenas a fantasmas. Relatos de visões de vultos rápidos também são comuns na Casa de Armas, onde muitos afirmam ter visto sombras se movendo durante suas visitas. Na casa principal, onde o engenheiro Van Hagen residia na época da Real Fábrica de Ferro Ipanema, turistas juram ter visto figuras negras vagando pelos cômodos, com sensações tão intensas que algumas pessoas chegaram a desmaiar. Um dos eventos mais chocantes aconteceu por volta do ano 2000, quando uma moça foi brutalmente assassinada na fazenda. Anos depois, em 2007, 2 médicos, após uma noite assustadora onde viram uma moça ensanguentada pedindo socorro, decidiram partir antes do previsto, alegando nunca ter sentido tanto medo em suas vidas. Atualmente, avistamentos de luzes misteriosas nos céus da fazenda são frequentes, levando a vigílias noturnas e registros fotográficos desses fenômenos. Em um episódio marcante, um OVNI sobrevoou o Morro Araçoiaba, na Floresta Nacional de Ipanema, deixando os funcionários da reserva perplexos e surpresos. Assim, a Fazenda Ipanema não só carrega em suas paredes a história de um passado sombrio, mas também o mistério e a intriga de acontecimentos inexplicáveis que até hoje ecoam em seus campos e bosques. Foi pura adrenalina, e ainda bem que não fui o único a testemunhar, disse um dos brigadistas, descrevendo a estranha luz que apareceu repentinamente no meio da floresta, próxima ao lendário morro. A luz, presumivelmente surgindo de uma encosta do morro,
permaneceu parada no ar por alguns segundos, sem emitir som, antes de começar a se mover e realizar rápidos loopings, indo de um lugar para outro. Este não foi o único incidente envolvendo o morro da antiga Fazenda Ipanema. Há alguns anos, grandes círculos surgiram no mato rasteiro perto da jazida Ipanema da empresa cimenteira Holdersin. O capim dentro dos círculos foi totalmente queimado e nada cresceu ali por um longo período. O engenheiro agrônomo responsável pela fiscalização da Flona, que testemunhou os estranhos círculos, disse que uma equipe de especialistas em ufologia visitou a área na época. O mais curioso é que os círculos permaneceram sem qualquer vegetação por meses, detalhou ele. Os antigos moradores de Ipanema acham possível que objetos voadores estejam na região, mas não acreditam em origem extraterrestre. Em vez disso, consideram fenômenos naturais ou ligados a uma segunda dimensão espiritual. Além disso, a história da Fazenda Ipanema se conecta a uma lenda sobre um antigo caminho na mata, possivelmente o Piabiru, que ligaria o Brasil à Bolívia e remonta às civilizações antigas, como os Incas, Fenícios ou Sumérios. Assim, a Fazenda Ipanema continua a ser um lugar de mistério e especulação, onde histórias de assombrações e avistamentos de objetos voadores se mesclam com lendas ancestrais. Seja qual for a explicação para esses fenômenos, a fazenda permanece como um testemunho vivo da rica e complexa história do Brasil, guardando segredos que talvez nunca sejam totalmente desvendados. Enquanto isso, a região continua a atrair a curiosidade daqueles que buscam compreender os enigmas do passado e os mistérios do universo, mantendo viva a sua aura de mistério e fascínio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!